Bom, gente, mais uma vez, bem-vindos ao Live News BR. Hoje eu vou entrevistar o Luiz Paulo Pinho, que é um dos fundadores do Jus Brasil, que é a melhor plataforma de conteúdo jurídico desse país, tanto para advogado quanto para leigo. Carinhosamente, baiano, se apresenta aí para o pessoal, vindo da Bahia diretamente. Conta um pouquinho quem é você. Meu nome é Luiz Paulo Pinho, né? Eu sou um dos fundadores lá do Jus, como o Mel falou. Eu tenho 42 anos de idade, sou casado, tenho uma filha, tenho alguns sócios dentro do Jus Brasil. Sou baiano, como o Mel falou, muito orgulhoso, mas fui extraditado desde cedo, né? Então já moro fora da Bahia, já tem quase 11 anos, mas é contra a minha vontade, queria deixar isso muito claro, tá? Eu amo minha terra. Morei por 7 anos em São Paulo, tentando desenvolver a área comercial. Na época, o Brasil dependia de publicidade para viver. E hoje moro em Minas Gerais por causa de minha filhinha, que é uma mineirinha, e de minha esposa, que também é uma mineira. E hoje eu tomo conta da parte de relações institucionais do site. Tá certo. Então, antes de começar a perguntar do Jus Brasil, que é uma história sensacional, que eu admiro, acompanhei desde o comecinho. Aliás, antes não, conta do Jus Brasil, porque o Jus Brasil ele tem tudo a ver, dá mérito para quem tem propósito e ele tem um papel social muito importante. Então, se aprofunda um pouquinho no que você quer entregar hoje, depois a gente volta para o começo da história do Jus. Bem, o Jus Brasil hoje, ele tem por missão melhorar a justiça, a confiança social e a transparência, para trazendo informação de qualidade de forma acessível para qualquer pessoa, seja ela profissional ou leiga no direito. A gente já vem desempenhando esse papel desde 2008, foi quando o site entrou no ar, sendo que a empresa já vem desde 2005. Mas hoje a gente mira em conseguir entregar o melhor argumento jurídico para qualquer pessoa que precise dele, seja profissional ou não. Entende? E como que surgiu a ideia de montar o Jus Brasil? Como é que ele nasce? Tipo assim, a empresa em si, né, ela nasce basicamente como é que eu posso dizer isso? Com o desgosto dos sócios por trabalhar em empresas tradicionais. E isso lá em 2005, né? Eu me lembro até hoje, quando o Daniel me chamou para a primeira reunião, meu sócio, e a gente trabalhava em construtora, nós somos engenheiros civis, né? E ele, eu, o Rodrigo, Rafa já estudava direito. Basicamente, a gente não queria continuar trabalhando nas empresas que a gente trabalhava. A gente estava extremamente desgostoso com o mercado profissional e a forma como construção civil se dava, né? A gente não se enxergava naquela profissão, a gente entendia que a gente queria fazer algo bem diferente daquilo e todos nós sempre tivemos uma vontade muito grande de empreender. E lá atrás, né, quando o Jus Brasil, antes do Jus Brasil existir, na verdade, a gente montou um buscador de internet profunda. Então, esse foi o início da empresa em si. A gente fez um buscador que chamava Goshme na época. A ideia era encontrar o melhor buscador para a sua busca. Era um meta-meta buscador. Quem tem muito tempo na internet sabe que é o meta buscador. Provavelmente 90% das pessoas hoje não tem nem ideia do que seja, né? Mas um meta Vamos buscador. explicar para o pessoal o que é um metabuscador, que é o buscador do buscador, porque as pessoas realmente não sabem o que é isso. Então, você trata de traduzir isso aí para o meu público. Pronto. A lógica do metabuscador, você tinha vários buscadores pequenos, né? É diferente hoje. Quando você vai falar em busca, você fala em Google, é uma pessoa. Antigamente, não. Você tinha o KD, você tinha uma série, para quem lidava já com site de fora, AltaVista, Yahoo. Então, você tinha diversos buscadores. Eles traziam, digamos assim, uma lista de resultados que era completamente diferente uma da outra, né? Porque você não tinha ainda esse mapeamento da net como você tem hoje. Então, você tinha respostas realmente diferentes em um buscador e no outro. Dito isso, você tinha um buscador, que era o metabuscador, que congregava as respostas de todos os buscadores que faziam buscas relacionadas ao que você estava precisando. E o que o Jus Brasil tentou fazer lá na época, né, o Goshme tentou fazer lá na época, foi justamente um meta-buscador, que era você conseguir encontrar a melhor ferramenta para fazer aquela sua busca específica. Então, a gente entrava na internet profunda, né, e a gente tentava extrair basicamente toda a informação que a internet provém. Só para a gente ter ideia,
estima-se, né, que o Google só consegue mapear 5% do conteúdo presente na internet mundial. A gente queria 100%. A gente queria fazer 20 vezes o trabalho do Google, né? Coisa lá. Bem humilde, assim, uma meta bem básica, uma coisa assim, fácil de realizar, né? Super tranquilo. Super tranquilo. É aquele negócio, né? Dizem que você vê uma poça na sua frente, você tem que mirar bem depois da poça, né? Você mira na borda, você corre um grande risco de cair dentro dela. Então a gente mirou tipo 2 continentes depois da poça, sabe? Foi mais ou menos isso aí. Para manter uma boa margem de erro, né? Vai que, entendeu? Foi isso aí. Uma boa estratégia, como eu sempre falo. Bom, e construíram um império, né? Que o Jus Brasil hoje é um absurdo. O que é o Jus Brasil hoje em termos de número? O Jus Brasil hoje, isso dá muito orgulho de falar, tá? Ele hoje é o maior site do mundo em termos de busca, né, em termos de acessos de informação jurídica. Então, são mais de 30 milhões de usuários únicos que acessam o Jus Brasil por mês. A gente está falando aí de quase 25% da internet brasileira passando pelo site todo mês. Isso é um número que nos orgulha muito em falar, né? E a parte interessante disso é que toda a informação que está presente no Jus Brasil, ela não foi produzida pela gente, né? A gente só faz melhorar essa informação e tornar ela mais encontrável possível. Então, o que a gente faz, na verdade, é melhorar a vida de quem está buscando. É exatamente isso que a gente faz. Não, e vocês ajudam os pobres mortais como eu, assim, não criticando meu advogado, porque ele é ótimo, então com ele eu não preciso fazer isso, mas vocês ajudam os pobres mortais a ter um controle até em cima do trabalho que está sendo desenvolvido pelo advogado, né? Com certeza, a gente ajuda nesse sentido, a gente ajuda. Eu sempre faço essa analogia da doença, né? Quando você vai num médico e você recebe um diagnóstico ruim, eu acho que qualquer pessoa, quando chega em casa, tenta entender um pouquinho melhor tudo que está se passando, quais são os tratamentos, se existem outros caminhos, o que é que já existiu, quais são os exemplos que você tem no mercado, os tratamentos disponíveis e assim por diante. Eu acho que com o direito funciona da mesma maneira. Então, hoje, na hora que você tem um problema jurídico, basicamente as pessoas terminam olhando no Google para poder entender direitinho, saber as repercussões, saber quais são as teses que estão girando em torno daquilo. E isso, inclusive, é um tema até super, super polêmico para os advogados e super complicado, né? Porque agora existe o Dr. Google. Então, tem diversos amigos meus que dizem para mim coisa do tipo, pô, o cara já chega aqui com a tese pronta, por que o cara está me contratando? O cara acha que sabe mais do que eu. E isso eu acho que, na minha opinião, é um processo super bacana, né? Porque você termina acabando com esse desnível de informação dentro da sociedade, né? Eu acho que uma sociedade mais informada, ela tanto sabe mais de seus direitos quanto sabe mais de seus deveres. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios que o Jus Brasil termina trazendo para a sociedade brasileira. Certo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, nada a ver. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? Eu queria ser o programador engenheiro civil. Você virou o quê no final? Engenheiro civil e depois fui fazer parte de uma empresa que é de tecnologia, né? Mas eu nunca programei. Eu tentei programar por algum tempo, mas, sei lá, deve ter sido 2 meses, coisa que quando o Jus Brasil precisava de programadores, entendeu? Quase que eu entro para programar. Mas não tem como competir com as férias que a gente trouxe para o time, não. Já naquela Aliás, época. quantas pessoas estão no time do Jus Brasil hoje? Já, a sede é linda em São Paulo, eu fui. Hoje a gente já tem mais de 300 pessoas, eu não sei o número preciso, né? A gente tem sede hoje lá em São Paulo, em Salvador, a gente tem um hub aqui em Belo Horizonte, inclusive a gente vai construir uma outra sede aqui agora, a gente tem em Manaus e a gente tem em Lisboa. Entendi. E como é que você consegue conciliar a família? Aliás, eu não vou perguntar onde você conheceu a sua esposa, porque você já me dedou que você conheceu no Carnaval da Bahia, que não me surpreende, vindo de um baiano, o que me surpreende é ter vindo uma informação do presidente da Bahia, né? E deu entrevista aqui também, conheceu no Carnaval da Bahia. Mas quando o Duda nasceu, isso teve impacto? O que mudou agora, falando de você um pouco mais pessoa física? Você já estava com uma empresa num tamanho razoável. Quantos anos ela vai fazer agora? Ela vai fazer 4 anos. Ela tem 3 anos e 10 meses. No que a paternidade mudou tua vida como empresário? Ou como ser humano, melhor como ser humano? A paternidade é um negócio que
para mim foi bem interessante, né? Eu tinha uma vida, basicamente, eu era comercial do Jus Brasil, né? Eu tentava vender publicidade para o Jus Brasil. Então, poxa, quando a gente se conheceu, lá em São Paulo, o que eu fazia basicamente era bater perna, né? Então, eu estava visitando agência atrás de agência, tentando trazer dinheiro para dentro de casa. E com isso, né, minha esposa foi morar comigo em São Paulo, a gente passou quase 7 anos morando juntos. E quando ela engravidou, 2 anos depois de a gente casar, ela pediu para voltar para Belo Horizonte, né, porque ela não tinha suporte em São Paulo, né, tanto ela é mineira e eu sou baiano, então a gente não tinha família em São Paulo, então não tinha ajuda. Com isso, a gente preferiu voltar para BH, a pedido dela. E foi super interessante, porque 15 dias antes de Duda nascer, eu tive um acidente de moto, descendo a Avenida Europa, em São Paulo. Eu tenho uma Harley, era Dia dos Pais, era um domingo, e eu almocei nos Jardins e vinha descendo de Harley num domingo, quando um senhor resolveu fazer um balão proibido ali na esquina com a Nossa Senhora do Brasil. Ele entrou na igreja, embicou, olhou para um lado, acelerou. Quando acelerou, minha moto estava na frente dele, ele bateu em mim. Eu rompi os ligamentos do joelho, rompi o menisco, fiquei sem andar por algum tempo, e 15 dias depois, Dudu nasceu. E isso foi super interessante, porque em virtude de minha recuperação, eu não estar podendo andar, eu fui operado depois para poder consertar, né, o estrago da batida. Eu terminei ficando 4 meses direto com ela dentro de casa, enquanto eu estava me recuperando por causa da pancada que eu tomei. E isso já gerou uma relação super próxima. Quando ela estava completando 2 anos e meio, aí eu já tinha voltado ao meu ritmo de trabalho mais do que full throttle, né? O Jus Brasil realmente já estava bem maior nessa época, a gente já estava com preocupações institucionais, preocupações regulatórias, então eu já estava viajando muito mais. A nossa sede em São Paulo já estava operando a todo vapor, e aí entrou a pandemia. E aí, de novo, eu voltei para casa e tive que me adequar ao home office que a gente está fazendo aqui agora, né? E tenho viajado muito pouco, muito pouco. Já tomei a primeira dose de minha vacina, mas ainda assim eu estou bem recluso. E eu diria para você que Duda mudou tudo em minha vida. É piegas, mas todo mundo sabe, todo mundo que passa pela paternidade, ou a maior parte das pessoas, sabe que na hora que um filho entra em sua vida, basicamente sua vida fica em função dela. E hoje, tudo que eu faço é pensando nela, pensando no futuro dela, querendo que ela tenha o melhor para ela. Então, quando eu acordo de manhã para trabalhar, eu estou pensando nela, na hora que eu vou dormir de noite, estou pensando nela, e assim por diante. Então, eu diria para você, que mudou basicamente tudo para mim. Bom, e como você falou de pandemia, deixa eu te perguntar aí, o que mudou na tua vida na pandemia? Aquela história que eu estava brigando aqui, viu, gente? Deu um corte no vídeo porque a molecada estava fazendo barulho, eu tive que brigar com eles aqui. Ah, Melzinha, a pandemia, eu acho que ela... eu digo para você o seguinte, para o Jus Brasil, a gente teve uma transição super tranquila. Até porque, só para você ter ideia, são 300 pessoas, mas a gente tem 5 hubs hoje, né? Só que a gente tem gente trabalhando em 27 cidades diferentes do Brasil. Então, o trabalho assíncrono para a gente sempre foi uma coisa muito, muito, muito normal, né? Isso já vem de muito tempo, isso foi até uma política que a gente adotou para conseguir trazer talentos, né? A gente não precisar que as pessoas se desloquem para os centros que o Jus Brasil está. Então, isso foi uma parada super bacana. Mas ainda assim, você começa a passar por um momento que é completamente diferente, porque uma coisa é quando você está em casa, outra coisa é quando a família inteira está em casa ao mesmo tempo. Meu caso aqui, eu tentando falar com você, molecada batendo porta, agora vontade de torcer o pescoço. Exatamente. Então, eu tive alguns eventos que foram super interessantes. Hoje eu estou nesse quarto aqui, né, que é como se fosse um quarto de visita que eu fiz no meu escritório, mas por algum momento esse quarto estava em obra, estava tendo alguma coisa aqui dentro,
E eu estava no quarto de minha esposa. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu estar conversando com gente super importante, reitor de universidade, inclusive, e minha esposa passar de toalha atrás de mim. E estou eu, assim, olhando para a cara dela, assim, é sério isso? Tipo assim, você jura para mim? Você não está me vendo no computador aqui todo arrumado? Você acha que eu estou fazendo o quê na frente do computador de fone de ouvido todo arrumado? Outra feita, estou eu em reunião foi com o presidente de OAB, mas foi com alguém muito grande. Foi tipo assim, ou foi presidente de OAB, ou foi alguém do CNJ, eu não lembro com quem foi. Mas eu sei que em algum momento entra ela com um prato de comida me oferecendo comida. E eu de terno e gravata, olhando para a tela do computador, e aí você para. A pessoa não está vendo o que está acontecendo, né? Mas tem um prato de comida aqui na sua frente, e você parado olhando para a cara de sua esposa, e fala, é sério que você vai me oferecer isso? E ela, você não quer, não, fiz... E você não pode nem responder, você não vai responder. Então, tiveram algumas situações. Duda, por exemplo, ela já é corriqueira em minhas reuniões, né? Eu já começo a reunião falando, ó, gente, eu tenho uma terrorista dentro de casa que a qualquer momento ela pode entrar aqui e acabar com a nossa reunião, tá? Então, fiquem avisados, o pessoal da empresa já sabe, quando não é da empresa, eu tenho que trancar 2 portas, eu tranco a porta do quarto e a porta do corredor, porque senão ela fica esmurrando a porta do quarto, então, tipo assim, são coisas que aconteceram durante a pandemia, mas o que eu acho que é super bacana é que isso todo mundo passou, né? Então, você teve uma empatia de todas as pessoas, seja ela quem for, porque estava todo mundo vivendo. Eu não lembro qual foi o ministro, mas o cachorro entrou, teve um outro que a neta entrou. Então, essas situações terminaram se tornando comuns, né, para todo mundo, porque você não controlava mais seu ambiente de trabalho. Verdade, muito verdade. Agora, você, assim como eu, é o rei da gafe, né? Você estava falando das gafes da pandemia, mas você é um gafista, assim, muito precoce, muito antes da pandemia. Eu lembro de uma história engraçada tua, que você chamou um Uber para alguém muito importante, acho que para um lugar errado. Qual que foi a história? Nossa senhora, eu não me lembro disso não. Eu não vou citar nomes não, tá? Por favor, não me A peça para Cita, citar nomes, vai, era, não. era Não. nível de ministro, pô, eu lembro. Foi uma situação muito. Acho que foi o dia que eu passei mais vergonha na minha vida inteira. O que aconteceu naquele dia, né? Eu fui para um evento e esse ministro, que eu não vou dizer o nome, Mel, ele estava palestrando lá dentro e um amigo muito próximo, que eu gosto muito, terminou me apresentando ao ministro, falando, poxa, você precisa conhecer a empresa dos meninos, eles estão possibilitando acesso à justiça, é um trabalho super bacana, eles conectam mais de 120 mil advogados com clientes, são mais de 30 milhões de pessoas que entram lá para poder ver notícias jurídicas, é um tipo de ordem de grandeza, né, que informação jurídica nunca teve. E aí o ministro ficou super animado, o cara mudou a agenda dele, tá? Ele estava voltando para Brasília, era uma sexta-feira, isso eram as 5h30 da tarde, e ele, não, eu quero ir visitar a empresa de vocês. Tipo assim, o voo dele eu acho que era 8h30 ou 9 horas da noite, imagine isso. Sexta-feira à tarde, em São Paulo, a gente estava nos Jardins, nossa empresa fica muito perto de onde foi a reunião, eu, inclusive, fui andando de onde foi a palestra dele até a empresa, né? Aí cheguei lá, gente, ó, o ministro está chegando aqui, por favor, arruma todo mundo aí, arruma o escritório, serve um café aqui, compra um salgadinho, faz alguma coisa aqui que a gente tem que receber ele muito bem. E aí todo mundo arrumou a empresa, né? Ficou todo mundo sentado lá, bonitinho, esperando, pererê, parará. Aí daqui a pouco me liga o assessor do ministro, né? Me telefona. Luiz Paulo, estamos chegando já aqui na porta. Será que você pode descer para encontrar com a gente? Eu fiz, claro, vou descer agora. E aí desço eu para a porta do prédio da empresa, né? Aí saio eu na porta, tô eu e o diretor comercial da empresa, ficamos na porta da empresa esperando. Daqui a pouco toca o telefone de novo. Luiz Paulo, estamos aqui na frente da empresa. Não, eu tô na frente da empresa. Tipo assim, vocês não podem estar aqui. Aí o cara fez, não, a gente está aqui, não é na esquina com a rua Iguatemi? Na hora que ele falou isso, eu fiz, meu Deus do céu. Eu mandei o cara para minha casa, meu. Eu, tipo assim, é uma dor de cabeça isso, porque, tipo assim, é muito endereço em minha cabeça. A gente tinha acabado, tinha 3 semanas que a gente tinha entrado no escritório de São Paulo,
certo? Então, aquele endereço era muito perto, o escritório fica na Oscar Freire, minha casa ficava numa rua que chama Pedroso Alvarenga, eram 2 nomes, eu sei que eu disse a rua de minha casa e o número do escritório para ele. Nossa, meu, que vergonha alheia de vocês. Pior é que eu não Não, lembro o nome do ministro, porque senão eu juro que eu te dedurava. Eu não, não esqueci que dedura, não. ministro que era. Meu Deus do Não, céu, ele, mas eu ó, lembro, eu falo, era um ministro ele importante. era um ministro super importante, era um ministro do STF, só. E ele ia visitar a gente lá dentro. Agora, eu passei eu fiquei me desculpando basicamente o resto de minha vida inteira. Se eu encontro ou esse meu amigo que fez a ponte, ou se eu encontro algum assessor do ministro, ou se eu encontro o próprio ministro, eu já vou pedindo desculpa. Tipo assim, e eu acho que eu nunca passei uma vergonha tão grande na minha vida, bicho. Eu fiquei ligando pro assessor, tipo, 5 dias depois, pedindo desculpa. Mas graças a Deus, no final das contas, foi um erro honesto, né? Mas não tinha como não passar essa vergonha. Eu tinha que não ter passado essa vergonha. Imagina, mais uma história para você contar para tua filha, para você contar para os teus netos, para você contar para a gente aqui no canal. Aliás, quem está curtindo a entrevista, segue o canal, acompanha os outros conteúdos. A ideia aqui é ter sempre gente muito legal, por isso que o Pinho está aqui. Mas, não, essa história... O que eu gosto de você muito, Pinho, é que apesar de estar no ambiente startup, corporativo, sério, não sei o quê, você tem esse teu lado que é muito humanizado e que é engraçado, e também umas gafes, né? Essa tudo bem, eu resolvi escolher a pior para te sacrificar. Mas você deve ter Essa dado foi algumas, malvada. você deve ter dado algumas outras bolas fora Ah, por aí. nossa Tem alguma senhora. outra que você lembre? Tem algumas outras, tá? Não é só uma, não. É só que eu não posso falar elas, porque a gente está em público. Mas, tipo assim, eu sou motivo de chacota no Jus Brasil, todo mundo sabe. Se tem alguém que vai falar besteira, normalmente é a Luiz Paula. Eu sou o cara que, tipo assim, eu tenho verborragia, sabe, Mel? Então eu falo antes de eu pensar. E, tipo assim, normalmente, é, ou eu travo, o pessoal costumava brincar comigo, sei lá, tinha festa de fim de ano, aí tinha que contar piada, aí a piada não sai porque eu fico com vergonha. Eu tava falando com você, eu morro de vergonha de falar em público, não gosto. Aí o povo, não, o povo do Brasil brinca demais comigo, porque é interessante isso, né? A gente tem um grupo muito forte dentro do Jus, e tem pessoas que estão com a gente por 13 anos, por 15 anos. Então é realmente uma família. É uma família que faz falta. Inclusive, acho que é uma das coisas que mais me fez falta durante a pandemia, esse contato físico com as pessoas do Jus Brasil. Só para você ter ideia, dentro do Jus a gente tinha, primeiro porque logo no início do site eram, sei lá, 20 pessoas trabalhando confinadas no escritório de 100 metros quadrados. Então, se você fizesse barulho no escritório, basicamente ninguém conseguia se concentrar. Então, a gente tinha uma política de ser completamente silêncio no escritório o tempo todo. Inclusive, a gente aplicava multas às pessoas que distorciam, ou que zoneavam o ambiente de trabalho, né? Então, essa multa, inclusive, era revertida em cerveja para a gente tomar nos happy hours do Jus Brasil na sexta-feira. Então todo mundo fica pedindo para alguém falar dentro do escritório para poder gerar cerveja no final na sexta-feira, né? Mas eu contei isso porque toda vez que eu chegava no escritório, mesmo quando era grande, até hoje em dia, né? Eu sou muito pessoa, eu sou muito gente, eu gosto de contato físico. Então, na hora que eu chego no escritório, já chego gritando, já chego falando com puxando o cabelo de outro. Eu saio literalmente fazendo arruaça dentro do escritório, né? E aí eu era a pessoa que mais pagava cerveja no final de semana, apesar de não ficar trabalhando de Salvador na época, né? Que eu morava em São Paulo. Então, quando eu chegava em Salvador, basicamente era certeza que o happy hour ia ser bacana, porque ia ter cerveja. Você ia atrapalhar bastante, ia tomar bastante multa, o povo ia beber bem naquela semana. Muito bom. Excelente programa de motivacional para os funcionários. E, Pia, me diz uma coisa, quais são os valores que te movem como ser humano? Mel, é o que todo mundo é o que todo mundo fala, né? Mas
hoje você cada vez vê menos gente fazendo, né? Na minha cabeça, realmente é família, é confiança. Se eu tivesse que resumir tudo em uma palavra só, seria família. Para mim, ela representa tudo que para mim realmente importa, entendeu? Seja ela no trabalho, seja ela dentro de casa, seja ela com seus amigos. Para mim, essa é uma palavra que ela é muito completa. Eu acho que isso daí, a ideia de confiança, a ideia de ser confiável, para mim, isso é muito importante. E eu acho que a família termina traduzindo tudo isso. Gosto muito, ainda mais no família sentido amplo da palavra, né? Porque família você inclui a família que você escolhe para ser tua família, não só que nasce com você. Super, Exatamente. super pertinente. Bom, eu queria agradecer muito, 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 muito o teu tempo. Sei que você detesta aparecer em público, sei que você detesta dar entrevista, deu porque você é um amado, te amo, querido. E queria te pedir para você encerrar dando a mensagem que você quiser, brigadíssima de novo pelo seu tempo, mas a mensagem que você quiser para quem assistiu a gente até aqui. Agora é livre menção aí, o show é teu, não vou perguntar nada. Diga o que tu queres. Elzinha, não, só agradecer a você pelo convite, tá? Basicamente falar que lá dentro dos Brasil a gente está de portas abertas para todos vocês. Quem tiver mais curiosidade, fica à disposição também. E agradecer a você. Eu acho que só me resta isso mesmo. Você é uma fofa. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Gente, na descrição do vídeo vão estar todos os links para vocês acharem o Brasil e todos os links possíveis para vocês acharem o Pinha, esse baiano que eu amo tanto, de paixão. Brigadíssimo, e tá vendo? Nem doeu. Não doeu tudo isso que você achou que ia doer, me dar entrevista. O bate-papo com você é mais fácil, né? Porque a gente já se conhece há muito tempo, né? Nossa senhora, deve ter o quê? Uns 12 anos? Foi do início, não, 12 não, mas deve ser uns 10 anos já. Foi quando eu fui para São Paulo, basicamente. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Intimidade é bom porque o relacionamento foi mais fácil, tá vendo? Então é isso, Verdade. gente. Brigadão, até a próxima. Espero te encontrar pessoalmente em breve. Também, Melzinha. Um beijo.